Oi, pessoas da segunda série, como é que vocês estão nessa semana? Animados? Espero que sim. A química vai começar com uma revisão. Essa revisão vai ser de acordo com os conteúdos que vocês mais erraram na checagem de aprendizagem. Então, quando eu estava corrigindo a checagem de vocês, eu anotei os conteúdos que vocês mais apresentaram dificuldades, que são os que eu acho, né, que são os que vocês mais erraram. Eu acredito nisso. Então, vamos ver quais foram. O primeiro conteúdo que bastante gente errou na checagem foi a questão de diluição. Acho que menos de uma turma acertou essa questão. Não sei se era porque era uma questão de bloco, mas poucos tiveram domínio para responder essa questão. Diluição de soluções é um assunto que aparece frequentemente em questões de vestibular e no Enem, que é o foco de muitos de vocês. Devido ao nome, a diluição de soluções químicas assusta muita gente, porque pensam que é um assunto complexo. Porém, o que a maioria não sabe é que a diluição de soluções se faz presente constantemente em atividades do nosso dia a dia. Ou seja, é um tema de fácil compreensão. Garanto que vários de vocês, se não todos, já fizeram uma diluição. Por exemplo, na hora do almoço, você coloca meio litro de água e coloca aquele suquinho de saquinho, né? Quando você prova, tá um gosto muito forte, o que você faz? Coloca mais água. Nesse colocar mais água, você está diluindo a solução, porque você está diminuindo a concentração do suco. A diluição de soluções é um processo físico-químico de elaborar solução com concentração pequena em partícula de um soluto, quimicamente falando. Pode-se dizer que diluição de soluções está relacionado à adição ou redução de solvente em uma solução. Importante lembrar que solução apresenta só uma fase, ou seja, ela é homogênea, né? Há dois tipos de diluição de solução: a diluição por adição e a diluição por redução. A diluição por adição é quando há acréscimo de solvente em um soluto para diminuir a concentração do soluto da solução. Para que a concentração do soluto seja diminuída, a pessoa pode adicionar solvente ou retirar soluto. Contudo, é mais fácil e prático adicionar o solvente. Por exemplo, voltando ao exemplo do suco de saquinho. É mais fácil quando você quer diminuir a concentração, né? Diminuir o gosto do suco na água, na solução. É mais fácil você tirar o pó de dentro da água ou adicionar mais água. É bem mais fácil adicionar mais água, né, gente? E as principais características dessa solução dessa diluição, desculpa, por adição são: aumento de volume da solução, a massa do soluto permanece a mesma e a concentração do soluto diminuiu. Ou seja, de novo na água do suco. Minha água, se eu acrescentei água, o que aconteceu? O volume da solução aumentou. Eu coloquei mais suco? Não coloquei mais suco, então meu soluto permanece o mesmo. Só que a concentração de soluto diminui. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de soluto, distribuído em um volume maior, o que faz minha concentração diminuir. Já a diluição por redução, que pode ser chamado também de concentrar, tem o objetivo de aumentar a concentração do soluto. Esse processo acontece quando há remoção de solvente ou a adição de soluto para tornar maior a sua concentração. As principais características da diluição de soluções por redução são: massa do soluto não sofre alteração, diminuição do volume da solução e aumento da concentração do soluto, ou seja, ao contrário da adição, né? Porém, nas provas é muito mais comum cobrar adição do que redução. Agora vamos relembrar os cálculos para a diluição de soluções.
Quando a gente normalmente dilui a solução, a gente quer saber a nova concentração da solução. Ou então te dá a concentração final e quer saber a anterior. Normalmente sempre mexe com concentração. Mas existem dois tipos de concentração: a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria. Quando o enunciado estiver falando em concentração comum, a gente vai usar essa fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Já quando o enunciado falar em concentração em quantidade de matéria, ou seja, usar a palavra mol por litro, a gente vai usar MI, porque lembra que M é essa concentração em quantidade de matéria? Então, MI significa quantidade de matéria inicial vezes VI é igual a MF vezes VF. Lembrando que o I sempre quer dizer início e o F quer dizer final. Então, concentração inicial, concentração final, volume inicial, volume final. E o inicial é sempre antes da adição do solvente e o final é sempre depois dessa adição do solvente. Agora vamos fazer um exemplo de diluição. Foram adicionados 35 ml de água destilada a 15 ml de uma solução concentração 0,50 gramas por litro em KmNO4. A concentração dessa nova solução é... Bom, se falou grama por litro, eu sei que é concentração comum, né? Mas primeiro vamos calcular o volume final da solução. Eu sei que o volume inicial é 15 ml e foi adicionado 35 ml. Como é que eu faço para calcular meu volume final? Meu volume final é meu volume inicial mais o volume adicionado. Então, meu volume inicial era 15. Eu adicionei mais 35, então 15 mais 35, volume final de 50 ml. Então, a partir dos dados, a gente vai calcular a concentração final da solução. A concentração final é calculada pela fórmula de concentração comum usada na diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Minha concentração inicial, segundo o enunciado, é de 0,5. Meu volume inicial de 15 ml. Minha concentração final eu não tenho, é o que eu quero descobrir. E meu volume final eu calculei anteriormente é de 50 ml. Então, 0,5 vezes 15, 7,5. Fica CF vezes 50. O 50 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. 7,5 dividido por 50. Então, minha concentração final é 0,15 gramas por litro. O segundo conteúdo que vocês apresentaram bastante dificuldade foi o balanceamento pelo método da tentativa. Essa questão também era de bloco e vocês confundiram a questão da regra macho. Então, vamos rever esse conteúdo. O balanceamento químico é realizado para ajustar os coeficientes estequiométricos das substâncias com o objetivo de estimar a quantidade dos componentes presentes na reação química. Isso pode ser realizado de várias formas. Esse recurso de ajuste tem como base a Lei de Conservação das Massas, também chamada de Lei de Lavoisier, que afirma: em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, que foi o que eu escrevi aqui. Essa frase se traduz numa bem famosa, que é aquela: na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. De acordo com essa teoria de Lavoisier, no momento que as reações químicas acontecem, a massa se conserva. Isso porque não há transformação ou destruição dos átomos envolvidos, mas sim um rearranjamento, quase que não sai, para a formação das novas substâncias. Em função disso, sabe-se a quantidade de átomos de cada elemento em uma reação química, que deve ser a mesma, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Essa igualdade é obtida através do balanceamento químico dos coeficientes da reação. Aqui eu trouxe essa figura porque ela está com cor.
Então, acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Primeiro, eu tenho duas moléculas de H2. Um H2, 2H2. São duas bolinhas brancas, né? Representando um H2. E aqui eu tenho uma molécula de O2, que são as bolinhas vermelhas. Então, eu tenho 2H2 reagindo com um O2. É a formação da água. O que acontece? Esses O2 aqui, né? Se partem no meio e se enfiam no meio do hidrogênio, tá vendo? E formam duas moléculas de água. Tá vendo que eu não perdi nada, nada sumiu, não acrescentei nenhum átomo, nenhuma bolinha de outra cor, eu só reorganizei esse sistema. Então é isso que o balanceamento mostra. Realizar o balanceamento químico da equação é um passo muito importante na estequiometria. Por isso é essencial saber interpretar o que significam as letras, os números e símbolos que as compõem, pois elas fornecem informações importantes sobre as reações químicas. Aqui a reação da formação de água, a mesma que eu mostrei com o desenho agora escrita. Aqui ela não está balanceada, porque eu tenho uma molécula de H2O, mais uma molécula de O2 formando H2O. Por que ela não está balanceada? Eu tenho 2 oxigênios antes da seta e apenas um depois da seta. Não está balanceada. Então, eu tenho que acrescentar um coeficiente 2 na frente da molécula, porque aí eu tenho 2 oxigênios antes e 2 oxigênios depois. 4 hidrogênios antes e 4 hidrogênios depois. O balanceamento por tentativa, ele segue a regra macho. O que é a regra macho? Primeiro, a gente vai olhar os metais, depois os ametais, em seguida o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, tem minha reação química. A primeira coisa que eu vou procurar é meu metal. Vou olhar se ele está balanceado ou não. Se ele estiver balanceado, ótimo, pulo para os ametais. Se não tiver, eu balanceio ele primeiro. E assim por diante. Depois vem os ametais. Olhei os ametais, está balanceado. E faz isso com todos, até a reação estar totalmente balanceada. Bom, para facilitar ainda mais a vida de vocês, eu montei tipo uma listinha de como fazer, o que fazer primeiro, né? Como fazer o balanceamento em qual ordem. Primeira coisa que vocês vão fazer é conferir um coeficiente ao elemento que aparece uma vez em cada lado da equação. Depois, vocês vão ver que se houver mais de um elemento, deve-se dar preferência ao que tiver maior índice. Ou seja, se tiver 2 alumínios de um lado ou 2 oxigênios, você vai olhar primeiro o que tem maior índice. Depois, para igualar o número de átomos, o índice de um é colocado como coeficiente do outro. E, por último, a transposição deve ser realizada com todos os elementos até que o balanceamento esteja concluído. Bom, e para quem está pensando legal, muito legal, não entendi nada, vamos ver isso na prática para vocês encerrarem isso na sua vida, entender perfeitamente e seguir com ela. Aqui temos magnésio reagindo com HCl, resultando em MgCl2 mais hidrogênio. Então, vamos seguir a regrinha do macho. Macho, o que vem primeiro? M, os metais. Tem algum metal nessa reação? Tem, o magnésio. O magnésio, antes da reação, quando ele está como reagente, eu tenho um magnésio. E depois da seta, quando a reação já aconteceu, eu também tenho um magnésio. Então, ele está balanceado. Se ele está balanceado, eu não mexo com os índices da minha equação, porque ela já está balanceada. Então, M já foi. A, de ametais. Tem algum ametal nessa reação? Tenho. O cloro, certo? O cloro tem um cloro antes da seta e 2 cloros depois da seta. Lembra o que eu falei? O índice do cloro maior vai virar o coeficiente do outro. Então, vai ficar Mg mais 2 HCl, resultando em MgCl2 mais H2. O cloro está balanceado? Tá. O que sobra para balancear? O hidrogênio. Professora, mas na regra macho, depois do
a metalo vem o carbono. Não, porque... vem o carbono, desculpa, mas não nesse caso, porque não temos carbono nessa reação. Então, meu hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios agora antes da seta, porque meu coeficiente é 2, e tenho depois da seta também 2 hidrogênios. Então, minha reação está balanceada. E o último conteúdo da nossa revisão é a titulação. Foi uma questão de marcar X, uma questão tipo Enem, e teve muitos erros. Então, vamos rever esse conteúdo, o último da aula de hoje. Bom, não sei se vocês lembram, quando eu expliquei a titulação, eu comentei com vocês que é uma daquelas matérias que a gente só aprende fazendo. Então, às vezes, faltou prática. Então, é um momento da prática agora. A titulação é uma prática ácido-base, ou seja, vai ter um ácido reagindo com uma base. E ela é realizada para descobrirmos a reação. Normalmente em quantidade de matéria, né? Normalmente em mol por litro. Então, a gente sempre vai querer descobrir a concentração ou do ácido ou da base. Aqui a gente tem um exemplo para ver como é que funciona e vocês aprenderem. O exemplo diz: considerando que 50 centímetros cúbicos de solução de KOH foram titulados com 20 centímetros cúbicos de solução de 0,5 mol por litro de HCl, determine a concentração em mol por litro de KOH. Para quem não lembra, centímetro cúbico é a unidade de volume. Então, o que eu tenho aqui? Tenho o meu volume da base, porque KOH é base. OH sempre representa base, OH no final. Então, o volume da minha base é de 50 centímetros cúbicos e eu não tenho a concentração da minha base. Já o meu ácido, que é o HCl, eu tenho meu volume, que é de 20 centímetros cúbicos, e uma concentração em quantidade de matéria, 0,5 mol por litro. O que foi me dado no enunciado? Tudo isso. Eu não tenho a concentração em quantidade de matéria da base, mas eu tenho o volume da base, que centímetro cúbico é a mesma coisa de ml. 1 centímetro cúbico é 1 ml, então 50 centímetros cúbicos equivalem a 50 ml. Então, o volume do meu ácido, 20 ml. E a concentração em quantidade de matéria do ácido, 0,5 mol por litro, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer em titulação é escrever minha reação. O enunciado falou que tem uma base reagindo com um ácido. Formou KCl e H2O. Essa reação está balanceada? Sim, está balanceada. Tudo que tem antes tem depois da seta. Eu tenho um potássio antes da seta, um potássio depois da seta. Um oxigênio antes da seta, um oxigênio depois da seta. 2 hidrogênios antes da seta e 2 hidrogênios depois da seta. Então, o que isso significa? Se eu tenho uma molécula de HCl reagindo com uma molécula de KOH, minha proporção é de 1 para 1. Como assim proporção? Eu tenho coeficiente 1 para ácido e coeficiente 1 para base. Se eu tenho coeficiente 1 para os dois, eu posso dizer que o número de mols de HCl é igual ao número de mols de KOH. Vocês lembram da formulazinha de N? N é igual a concentração em quantidade de matéria vezes o volume. Então, se meu número de mol do ácido é igual ao meu número de mol da base, vai ser número de mol do ácido, concentração em quantidade de matéria do ácido, vezes o volume do ácido é igual a número de mol da base, que vai ser concentração em quantidade de matéria da base vezes o volume da base. Essa fórmula, vocês podem usar ela sempre, né? Lógico que vai variar o ácido e a base. Porém, tem que ficar atenta com essa proporção que eu falei. Se a proporção for de 1 para 2, você vai ter que balancear a sua equação.
Por exemplo, se a proporção for de 2 ácidos para uma base, então na frente da parte do ácido aqui eu tenho que colocar 2. Mas não é o caso, né? Agora tá tudo 1 para 1. Então, como tá tudo 1 para 1, só vou aplicar minha fórmula. A concentração do ácido foi me dada no enunciado, 0,5 mol por litro. O volume do ácido também foi me dado no enunciado, 20 ml. A concentração da base é o que eu quero. O volume da base é 50 ml. Professora, mas a senhora não transformou de ml para litro. Não tem necessidade, porque aqui o litro, o ml vai cortar com o ml. Se você tivesse transformado para litro, ia cortar litro com litro, porque eu quero meu resultado final em mol por litro. Por quê? Porque eu estou procurando minha concentração final. Desculpa, minha concentração da base. Então, manipulando matematicamente, vai ficar 0,5 vezes 20 dividido por 50. Isso dá 0,2 mol por litro. Então, a concentração da minha base é 0,2 mol por litro. Então, é isso, segunda série. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp. E até a próxima aula.